Bom dia, alunos do curso de Direito da Faculdade Ludwig, do 8º e 9º período, da matéria Direito Internacional Privado. Pessoal, em atenção às dúvidas que foram levantadas pelas turmas, tanto da turma matutino quanto noturno, eu vou oferecer para vocês esse vídeo com algumas informações básicas da matéria de Direito Internacional Privado, ok? Explicar para vocês como que funciona a dinâmica, o objeto de estudo dessa matéria do direito e, ao final, fazer os apontamentos necessários para que vocês possam fazer a atividade avaliativa deste primeiro bimestre com relação à matéria, que é a resenha do filme Sérgio, que está no Netflix agora disponível para acesso, ok? Então, primeiramente, agradeço a participação da turma, o feedback com todas as dúvidas e comentários da matéria. Vejo que vocês estão interessados realmente com o aprendizado e agradeço aí a comunicação feita com as líderes, os líderes da turmas, que estão fazendo todo esse canal de comunicação para que a gente possa passar o conteúdo para vocês. Tá certo? Então, eu preferi disponibilizar aqui no YouTube para que todo mundo, todos os alunos possam ter acesso a esse material e, quando tiverem a oportunidade, entrarem, assistirem essa aula e seguirem com os estudos da matéria. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Quando a gente fala de direito internacional privado, né, a doutrina que costuma chamar de DIPRE, a gente costuma dizer que essa diferenciação em direito internacional público e privado, ela é uma diferenciação meramente doutrinária para fins acadêmicos, porque realmente na prática acaba que essa matéria, elas se coincidem, elas se encontram e alguns doutrinadores têm suas diferenças com relação ao campo de aplicabilidade, ou seja, de objeto de estudo do direito internacional privado, né? Entendendo assim, fazer parte do estudo do direito internacional público. Mas, basicamente, a doutrina majoritária que trata do tema de direito internacional privado, ou DIPRE, ela fundamenta que essa matéria do direito ela vai ser aplicada em todas aquelas relações jurídicas privadas que tiverem reflexo internacional. Então, quando a gente fala dessas atividades jurídicas privadas, a gente está falando das pessoas do direito civil, lá no artigo iniciais do Código Civil, do artigo 1º até o artigo 40, que trata lá das pessoas físicas de direito privado, ou seja, as pessoas naturais, e também das pessoas jurídicas de direito privado, artigo 40 do Código Civil. Então, todas as relações jurídicas entre essas pessoas que tiverem um reflexo, ou seja, uma linha de conexão em esfera internacional entre dois ou mais países soberanos, essas relações vão ser organizadas, vão ser decididas de acordo com as regras do DIPRE. Por isso que a doutrina fala que o DIPRE, ele analisa as regras de conexão, ou seja, são leis que vão fazer uma análise no espaço, né, com relação às normas de caráter indireto ou geral que serão aplicadas ao caso. Então, por que a doutrina chama de normas de caráter indireto e geral? Porque tanto o campo material de resolução do conflito, quanto o campo processual, ou seja, as regras, o CPC que vai ser aplicado, vão ser definidos de acordo com o caso. As regras de conexão vão ser estabelecidas de acordo com o local, de acordo com as pessoas, de acordo com a natureza desse negócio jurídico, se for questão de família, contratual, obrigação, questões de herança. Então, em cada um desses casos, o campo material e o campo processual vai ser decidido, vai ser conectado, vai ser apresentado para resolver aquele conflito de acordo com o caso, cada caso, aonde se iniciou, aonde se executou,
ou o local do último domicílio. Em cada um eu vou ter essas regras. E é dentro desse campo jurídico do direito internacional privado que nós vamos buscar essas respostas. Então, havendo um conflito de interesse, um conflito de direitos e deveres entre pessoas do direito privado, leia-se pessoas físicas e pessoas jurídicas, eu vou recorrer às normas do direito internacional privado para poder resolver aquele conflito. E quanto ao objeto do direito internacional privado, nós temos 5 objetos que serão estudo dessa área do direito, quer seja a condição jurídica do estrangeiro. Então, todas as questões de reconhecimento do estrangeiro, de domicílio, residência em solo nacional, essa condição jurídica de estrangeiro é matéria do direito internacional privado. Tudo que for com relação aos conflitos de jurisdições, como eu falei já para vocês, questões de aspectos processuais, quais vão ser aplicados, então esses conflitos de jurisdições entre estados soberanos também são matéria do direito internacional privado. O conflito de leis, ou seja, aí eu estou falando do direito material que vai ser aplicado nessas relações internacionais entre sujeitos do direito privado. Direito adquirido no âmbito internacional, ou seja, como que aqueles direitos produzidos em outro estado soberano poderão ser aplicados seus efeitos e reconhecidos no território nacional, ou seja, como que o Estado brasileiro vai receber, qual é o caminho para que esse direito possa ser reconhecido em solo nacional, ou via STF ou via STJ, que aí teve recentemente uma alteração com relação a esse entendimento jurisprudencial, que agora, para alguns casos, em sua maioria, o STJ que é o competente para esse reconhecimento. E, por fim, a questão da nacionalidade, né? Brasileiro nato, naturalizado, enfim, todas essas questões com relação à nacionalidade também serão objeto de estudo da matéria DIPRE. Então, voltando, nós temos a condição jurídica do estrangeiro, conflito de jurisdições, conflito de leis, direito adquirido em âmbito internacional e a nacionalidade. Ok? Então, todos esses 5 objetos de estudo serão alvo das nossas matérias, da nossa matéria neste período, tá? E o material de estudo já está postado no sistema AVA para que vocês possam ter acesso e fazer a leitura. Por hora, pessoal, a nossa matéria, nesse primeiro momento, nós estamos com enfoque na condição jurídica do estrangeiro e no aspecto da nacionalidade. Então, condição jurídica do estrangeiro e aspecto da nacionalidade são pontos que deverão ser objeto de estudo para vocês agora neste primeiro momento da nossa matéria e também para ajudar na resolução do exercício que é a resenha do filme, ok? Então, condição jurídica do estrangeiro, nacionalidade são os pontos que vocês devem debruçar o estudo neste primeiro momento da matéria, ok? Além do conflito de jurisdições e conflitos de leis, que também nós vamos trabalhar ao longo das explicações do tema, e eu já estou preparando esse material para poder passar para vocês, onde nós vamos trabalhar um pouco desse sentido das cartas rogatórias, desse reconhecimento desses direitos internacionais e também com relação à arbitragem, né? A arbitragem que é um tema que envolve tanto o direito interno como externo, que pode ser pactuada essa cláusula de arbitragem nesses contratos internacionais e que doutrinariamente vem ganhando muito espaço no direito brasileiro, como também dentro de um corpo legal, né? O direito brasileiro, até com o novo CPC, né, de 2015, ele reconheceu, ele legitimou esses meios adequados de resolução de conflito, e aí nós temos artigos específicos falando sobre esses meios, em especial aqui a arbitragem,
e no campo aqui, na nossa matéria, a arbitragem internacional. Tá, pessoal? Então, dentro desses 5 pontos que são os objetos de estudo do direito internacional privado, se atentem aí à condição jurídica do estrangeiro, à nacionalidade e também ao conflito de jurisdições e conflito de leis, que eu já vou explicar para vocês agora como que funciona essa análise aí de cada caso, como é que funciona essa análise dessas regras de conexão quando eu falo em direito internacional privado. Antes de passar por essa análise de estudo do caso dentro do direito internacional privado, e aí eu já vou chegar na parte do filme, nós temos que saber que quando nós formos analisar o caso na ótica do direito internacional privado, nós temos as fontes do direito que nós temos que buscar esse apoio para resolver esse conflito. Então, assim, nós temos as fontes materiais e as fontes formais, ok? Então, com relação a essas fontes materiais, que trazem essa estrutura, né, normativa, legal do direito internacional privado, vocês têm que conhecer o que diz o artigo 7º ao artigo 10º da LINDB, ok? Artigo 7º ao artigo 10º da LINDB traz todas as regras inerentes ao direito internacional privado, com relação a direito de família, direito de obrigações, direitos reais, herança. Cada um desses artigos vai tratar da competência e da lei que vai ser aplicada em cada um desses conflitos de direito internacional privado. A LINDB, gente, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, era chamada de LIC, Lei de Introdução ao Código Civil. Né? Na época que eu fiz aí na minha graduação, lá atrás, a gente estudava dentro dessa matéria de Teoria Geral do Direito, né, ou Introdução ao Estudo do Direito, a LIC, que é a Lei de Introdução ao Código Civil. Mas como essa lei de introdução não se aplicava, ou não se aplica apenas ao Código Civil, mas e sim, né, em todas as áreas do direito brasileiro, independente da matéria, do ramo, o legislador alterou para a LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. É uma nomenclatura um pouco complicada, mas trata dessas normas gerais que vão ser aplicadas no direito brasileiro. E com relação à matéria de PRI, vocês têm que, sempre que forem responder qualquer questão, seja na prova da OAB, seja no concurso público ou até nas nossas aulas, né, vocês têm que buscar as respostas no artigo 7º ao artigo 10 dessa LINDB, ok? Com relação às normas processuais, nós temos também o CPC 15, ok? O Código Civil de 2002, com relação a questões desses bens, como eu falei com você, regras de direito civil. O Estatuto do Estrangeiro também se faz presente dentro dessa análise do campo material das normas do direito internacional privado. Lei de arbitragem, tratados internacionais, costumes e jurisprudências. Né? A jurisprudência, lógico, que a gente tem que dar um enfoque especial, porque são essas súmulas, decisões do STF e do STJ mais recentes que vão também balizar o estudo do direito internacional privado, ok? Além dessas leis, lógico, a principal, a Constituição Federal Brasileira, tá? Então, a Constituição Federal Brasileira, no seu artigo 5º, em um dos seus incisos, o artigo 12, artigo 107, são artigos que trazem informações, conteúdos com relação ao direito internacional privado, ok? Nessa parte da matéria agora, vocês devem conhecer o artigo 12 da Constituição Federal Brasileira. Então, nós temos a Constituição Federal como norma básica, né, da estrutura do direito brasileiro,
a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ok? O CPC, o Código Civil, o Estatuto do Estrangeiro, a Lei de Arbitragem, todas que são fontes do direito internacional privado. A lei das fontes de apoio, que são os tratados internacionais, os costumes, as doutrinas, jurisprudência, que vão se aplicar ao direito internacional privado, ok? Então, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, nós vamos utilizar para análise da legislação a ser aplicável no campo do direito material, e o CPC 15 para análise do juízo competente para julgar esse conflito de DIPRE, ok? Então, aí, né, nessa dupla análise é que nós vamos ter essas regras de conexão para poder resolver o conflito no direito internacional privado, ok? Então, vocês vão ter que caminhar por essas legislações, ok? Por esse corpo normativo, para poder encontrarem as respostas para todas as questões da matéria de direito internacional privado, ok? E aí, pessoal, fechando aí já a parte da aula de hoje, dessa explicação, né, introdução ao tema direito internacional privado, quando nós formos ter que analisar a aplicação dessas regras do DIPRE em cada caso específico, né, dentro dessas regras de conexão e para buscar qual é a legislação aplicável e o foro competente para se processar e se dirimir esse conflito, nós vamos ter que caminhar por 3 etapas, ok? Então, são 3 etapas que nós vamos ter que fazer, caminhar, respeitar, para poder montar a resposta necessária para aquele conflito de direito internacional privado. Então, são 3 etapas que vocês vão ter sempre que conhecer para que possam analisar um caso de DIPRE. Primeira questão, a qualificação. Segundo, a busca da lei aplicável. E terceiro, a solução do litígio, ou seja, qual é o juízo competente para processar e julgar aquele caso. Então, qualificação, busca da lei aplicável e o juízo competente. Identificando essas 3 características, essas 3 etapas de análise desse caso concreto, vocês vão chegar a essa resposta do direito internacional privado. Então, primeira coisa, eu tenho um caso, e agora já vamos fazer essa análise levando para o estudo do caso que é o filme Sérgio. Então, vamos lá. Quando eu for fazer essa resenha, desse filme, ou de qualquer caso específico do direito internacional privado, eu vou analisar primeiro. Com relação a esse caso, do aspecto da qualificação dessa pessoa. Qual que é a qualificação dessa pessoa para fins do direito civil brasileiro? Com relação ao estado civil, com relação à questão familiar e com relação às questões pessoais. Melhor, isso aqui é uma pessoa jurídica de direito privado ou é uma pessoa física? É um cidadão nato, naturalizado, ou é um estrangeiro? Qual que é o critério familiar? Estado civil, casado, solteiro, divorciado, viúvo? Qual que é o sexo dessa pessoa? É capaz? É absolutamente capaz? É relativamente incapaz? Ou seja, análise da qualificação, ok? Então, brasileiro nato, naturalizado, se é estrangeiro, quem é essa pessoa que está buscando amparo, quem é essa pessoa que necessita resolver este conflito em caráter internacional. Então, qualificamos quem é a pessoa, qualificamos quem são os filhos do Sérgio, qualificamos quem é essa atual companheira do Sérgio, namorada do Sérgio, qualificamos aí a questão da genitora do Sérgio, né, da mãe dele que ainda se encontra viva no filme. Temos a qualificação das pessoas. Qualificamos o Sérgio, ok? Análise da qualificação dessa pessoa que vai necessitar dessa análise, dessa regra de conexão. Segunda etapa, a busca da lei aplicável. E aí, quando nós formos analisar a busca da lei aplicável,
em matéria de DIPRE, nós vamos voltar a leitura lá para aquela lei de introdução às normas do direito brasileiro. Então, o artigo 7º, o artigo 8º, o artigo 9º e o artigo 10º. Cada um deles vai tratar de uma matéria no campo do direito internacional privado quanto à aplicação da lei material àquele conflito. Então, o artigo 7º, pessoal, ele fala das regras inerentes da lei aplicável em caso de direito de família, ok? O artigo 8º trata de direitos reais, ou seja, posse, propriedade. O artigo 9º fala de obrigações da parte do Código Civil, que fala de obrigações, obrigação de dar, de fazer, de não fazer, ok? Artigo 9º. E o artigo 10, ou 10º, trata dessas regras do direito material, dessa resposta com relação à lei aplicável no caso de direito de herança. Então, primeira etapa é a qualificação, nós temos que qualificar quem são as pessoas envolvidas nesse conflito. Segunda, e aí essa questão da qualificação, eu tenho que olhar a Constituição Federal Brasileira, o Código Civil, ok? Artigo 1525 a 1542, a questão da capacidade, artigo 2º, artigo 5º do Código Civil, perfeito? Pessoas jurídicas, né? Artigo 40, direito privado, artigo 40, Código Civil. Primeira etapa, qualificação, ok? Segunda etapa, busca da lei aplicável. Já falei para vocês, artigo 7º ao artigo 10º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Eu vou ver qual a legislação vai ser aplicada. É a legislação do direito brasileiro? É a legislação de um Estado estrangeiro? Que vejam, um juiz brasileiro, ele pode ser competente para processar e julgar, mas de acordo com as regras desse país estrangeiro, ok? De acordo com as leis de um outro país. Isso a depender do que falar a lei de introdução das normas de direito brasileiro nessa segunda etapa com relação à lei aplicável. Então, uma coisa é o direito material, outra coisa é o direito processual, quando a gente está falando de DIPRE. Então, qualificação, segunda etapa, busca da lei aplicável, e a terceira etapa, a solução, qual que é o juízo competente. E quando nós formos analisar o juízo competente, além das jurisprudências recentes aí do STF, nós temos que olhar também o artigo 21 ao artigo 25 do CPC. E aí o artigo 21, o artigo 25 do CPC, ele traz qual é a competência da autoridade brasileira em processar e julgar determinados tipos de demanda. Uma observação que eu faço para vocês é que o artigo 21 e 22 do CPC trata da competência concorrente da Justiça brasileira. Então, o artigo 21 e 22 é competência concorrente. Já o artigo 23 trata da competência exclusiva, ou seja, aquelas matérias de direito que deverão ser processadas e julgadas exclusivamente pela Justiça brasileira para que produza seus efeitos dentro do direito brasileiro. Ok? Então, primeira etapa, qualificação. Segunda etapa, a lei aplicável. Terceira etapa, juízo competente. Qualificou? Constituição Federal, artigo 12, Código Civil. Ok? Ok, passamos a primeira etapa. Já sei quem são os personagens que eu vou analisar, que estão nesse conflito. Os filhos, companheira, o Sérgio, questão da morte dele, os ascendentes, os descendentes, eventuais patrimônios, o local do patrimônio. Primeiro, vamos qualificar quem são as pessoas envolvidas. Segundo, a lei material aplicável. Aí eu vou lá no artigo 7º ao 10 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e a depender do caso que eu estou falando, é herança, é obrigação, é direito de família, é casamento, cada um dessas obrigações, desses direitos materiais vão estar previstos nesse artigo 7º ao 10 da LINDB. Em terceiro, eu vou analisar as regras processuais aplicáveis, a competência da Justiça brasileira para processar e julgar. Artigo 21 ao artigo 25 do CPC
eu vou ter essas informações, ok? Então, eu vou fazer a conexão, eu vou cruzar essas informações dessas três etapas: qualificação, lei material e lei processual, e, ao final, eu vou ter a conclusão de como aquele conflito será resolvido. Qualifiquei as pessoas, natural, naturalizado, estrangeiro. Essas são as pessoas envolvidas. Analisei a lei material aplicável. É um conflito de direito de família, artigo 7º da LINDB, vai lá e traz qual que é a lei material a ser aplicada, ok? Local do último domicílio. E aí, com relação à lei aplicável, nós temos que saber a diferença entre residência e domicílio, ok? Lá em direito civil, quando trata dessa parte da matéria, a gente trabalha o conteúdo de domicílio. Então, residência está contida no domicílio. A residência é o local onde você se encontra. O domicílio é o local, mais o ânimo definitivo de ali fixar a sua residência, ok? Então, se atentem que o direito internacional privado fala muito do domicílio, perfeito? Então, lei aplicável, eu vou analisar de acordo com as regras da LINDB. E aonde que eu vou julgar, que é a terceira etapa, artigo 21 ao 25 do CPC. Então, pode ser que eu julgue de acordo com as normas do direito brasileiro, mas que eu tenho que processar e julgar a competência concorrente, pode ser também em outro estado estrangeiro. E depois eu peço a internalização e homologação desse direito adquirido em território nacional. Ou pode ser que eu, mesmo tendo que julgar, processar de acordo com as leis do direito da África do Sul, do Canadá, ou seja, onde esse conflito foi apresentado, mas, mesmo com as leis desse estado estrangeiro, eu seja obrigado a processar e julgar esse caso em território nacional. E aí o artigo 23 do Código de Processo Civil traz o rol, que é competência exclusiva para processar e julgar em matéria de direito brasileiro. Beleza, pessoal? Então aqui, espero que com esse vídeo aqui de 30 minutos, né, eu possa ter conseguido explicar para vocês um pouco desse campo de atuação da aplicabilidade do direito internacional privado, tá? Deixando bem claro que eu concordo com os alunos com relação à conexão entre os termos de DIP e DIPRE, ok? Mas nós vimos aqui hoje também quais são os campos de aplicação do direito internacional privado, de acordo com essas regras de conexão, ok? Dessas regras entre os particulares, quais são os objetos de estudo determinados para a matéria do direito internacional privado, as fontes que nós vamos ter que buscar para resolver esses conflitos do direito internacional privado e as etapas que nós temos que seguir para desenhar o modelo correto para resolver esse conflito de direito internacional privado. Perfeito? Caminhando por essas três etapas, qualificação, lei aplicável e juízo competente, nós chegamos às respostas desse conflito. Então, dentro dessa linha de estudo, fazendo a leitura da doutrina, que consta disponível para vocês no portal acadêmico, né, pela biblioteca virtual. Façam a leitura também do material que eu estou postando lá no Sistema AVA para vocês, perfeito? Para que vocês possam estar buscando esse conteúdo para responder as questões, responder a resenha. Tá? Além disso, façam a leitura das legislações que foram faladas na aula de hoje, para que vocês possam fundamentar as respostas. Seguindo esse caminho, assistam um filme, tá? Levantem quem são, façam essa análise de acordo com as três etapas: qualificação, conflito apresentado e lei aplicável, e construam sua resenha com relação a situações hipotéticas que podem ser geradas, que podem ser suscitadas do campo do direito internacional privado, né? Em especial a questão da nacionalidade dos filhos, né, do personagem principal, com relação ao direito de herança após o evento morte do personagem, com relação à validação deste casamento, deste relacionamento que se iniciou
em território estrangeiro, em outro país. Temos também a questão, lá no final do filme, quando essa companheira do ator principal, ela demonstra que, ela manifesta que está residindo no país, e aí, mais uma vez, nós temos essa situação jurídica do estrangeiro com relação à naturalidade dela, território nacional. Então, assim, é um filme que nós temos um enfoque, né, mais claro para o direito internacional público, por envolver questões de Estados soberanos, guerras, a intervenção da ONU, mas que de plano de fundo, né, trata um pouco dessa questão pessoal do personagem principal, das questões particulares dele. E aí, nesse enfoque que nós vamos dar para a análise desse filme. Okay? Então, de plano de fundo, nós temos sim questões de direito internacional privado que podem ser suscitadas por qualquer um desses legítimos, ok? Ou dos interessados, e que, para resolver esse conflito, nós vamos ter que conhecer as regras de conexão do direito internacional privado, qualificação, lei aplicável e juízo competente. Beleza, pessoal? Espero, assim, ter ajudado vocês. Maiores dúvidas, eu estou à disposição. As líderes das turmas têm o meu contato e eu estou aqui para ajudar vocês. Vou continuar postando material no sistema AVA, ok? E para os próximos encontros, eu quero trabalhar com vocês essas questões processuais, em especial a questão das cartas rogatórias e do reconhecimento da arbitragem internacional no direito brasileiro. Ok? Bom dia, bom estudo a todos.